Muito boa tarde para você de casa, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tarde Mais, nessa segunda-feira aqui na Telecab Canal 10. Olha, para você que está em casa, já estava morrendo de saudade, né? A semana não passava, a gente agora está iniciando novembro, primeiro programa de novembro, ou melhor, né? Primeira semana de novembro também, e a gente está aqui para trazer um programa diferente, como a gente sempre traz, né? E a gente já está em novembro, está chegando as festas, e nada de mais do que a gente trazer um convidado à altura para tirar muitas dúvidas para você. Hoje, o nosso convidado está aqui no estúdio, é o advogado Marcos Santana. Isso mesmo, já está aqui no estúdio. Ele vai tirar várias dúvidas para você sobre direito do consumidor e mais. Não é só direito do consumidor, não. E também sobre direito do trabalhador. Fim do ano está chegando também, como eu disse, né? Chegar o pessoal aí querendo saber quanto é que vai receber de seguro-desemprego, muita gente saiu da empresa, outro que vai receber também o 13º. Então, hoje o programa é para você se ligar, que está chegando no final do ano. Ó, doutor, muito obrigado por você ter aceitado o convite, doutor Marcos. Agradeço demais por você ter vindo ao nosso programa, conversar um pouco, falar um pouco da sua história, da sua trajetória e também tirar essa dúvida desse pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Thales. Eu que agradeço, né, o convite. Fico feliz por contribuir para a sociedade açuense e a todos aqueles que ouvem, né, a questão e trazer esclarecimentos a respeito do direito do consumidor e também direito do trabalho. Eu sou natural de Macau. Moro em Açu vai fazer 21 anos, no dia 29 de janeiro. Há um tempinho, viu, doutor? Já faz bastante tempo. Desde 2004 que eu resido em Açu. E me formei pela Faculdade de Ciência e Tecnologia Marte Cristo em 2014, dia 30 de janeiro de 2014. O senhor, quando se formou em advocacia, era isso que o senhor queria para o senhor? Thales, a minha vida foi marcada por algumas coisas. Primeiro, eu lembro que no período eleitoral de 2004, eu cheguei na promotoria e relatei algumas situações e a promotora simplesmente ela me esnobou. E a advocacia, ela sempre foi um sonho, né? O direito, para mim, era um sonho. E eu fui uma pessoa que sempre brigou para estudar, porque meus pais, eles eram pescadores, não tinham condições, né? Nós não tínhamos condições de enviar, eles não tinham condições de me enviar para outra cidade para estudar, porque apesar de ser natural de Macau, eu não morava em Macau, né? Onde eu morava não dava essa disponibilidade, era distrito de Carnaubais. E eu tive muita dificuldade. Para você ter uma ideia, eu ia estudar, chegou um período que eu fui estudar em Pendência de bicicleta já. Saia de Macau para Pendências? Saía de Macau, não. Porto do Mangue para Pendências para estudar. Quantos né? quilômetros, meu amigo? Eu não lembro quantos quilômetros, mas era em torno de 40, porque a gente pegava um atalho, né? Saia de madrugada. Eu saía de manhã e ia para Pendências, de bicicleta. E eu lembro que, na época, tinha o Telecurso 2000, assim que surgiu, e vamos fazer o Telecurso, porque a Prefeitura de Serra do Mel vai validar. Fizemos, não validou. E aí foi quando eu procurei Pendências e a diretora Romilda, ela foi, me recebeu e disse, ó, podemos sim, mas só 2 anos. Os outros 2 você vai ter que fazer. E aí começou a dificuldade, né? Você chegar numa cidade que não conhece ninguém e tal, mas graças a Deus lá teve muita gente que me apoiou. E depois, eu me lembro muito bem, chamado pastor Rubens, juntamente com o pessoal, me conseguiram uma casa pastoral e eu ficava lá a semana, né? E durante a sexta-feira, na sexta-feira eu vim embora para trabalhar, para arranjar algum dinheiro para voltar novamente para a Pendência. Então, foi um período muito difícil.
Em 2004, quando eu saí do serviço público, que eu fui aprovado em um concurso público em 98, fiquei até 10 de janeiro de 2004, quando eu pedi uma licença. Não, então, encerrei meu vínculo, inclusive, nunca mais apareci, nem para assinar o termo de demissão. E aí vim embora para a Sul, trabalhei, abri uma concessionária de produtos de beleza. Como é? Quer dizer que você já... Peraí, você já tá... Você, antes de ser advogado, ou já era advogado quando abriu? Antes. Antes você abriu, Isso. Abriu uma loja de cosméticos. Isso. E aí, certo dia, eu cheguei e disse, olha, já não dá mais não esse negócio, eu vou fazer um curso. E é o curso de Direito, que era o que eu sempre quis fazer, né? Fui fazer o curso de Direito, me matriculei, e na época, algumas pessoas diziam assim, aquelas pessoas que gostam de criticar, diziam assim, fazer o curso todo mundo faz, passar no exame é que é difícil. No caso, a prova da OAB. Exato. E eu iniciei o curso, graças a Deus, no 9º período eu consegui minha aprovação na OAB. Quer dizer que pode tirar a aprovação da OAB antes de terminar o curso de Direito? Pode. No 9º período, o estudante pode fazer a prova da OAB. Se passar, ao concluir o curso, ele só dá entrada no registro, né? Na inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas você pode, sim, o estudante de Direito, ele pode fazer a prova da OAB no 9º período, já, né? Alguns fazem como experiência, outros fazem mesmo, como diz minha filha, valendo, né? Eu prefiro e sempre falo o seguinte, que a prova da OAB ela não é um bicho de 7 cabeças, Thales. Ela é uma coisa que é pontual. O estudante ele tem que ter em mente e tem que expor o que aprendeu. Mas agora você me deixou na dúvida, eu acho que é a dúvida de qualquer ser humano. O que é que cai numa prova de uma OAB? Hein? Que todo mundo diz é o bicho de 7 cabeças, esse negócio. E o que é que cai tanto numa prova? Não sei se você pode falar, né, claro. Thales, posso sim. Né? Eu não posso falar da minha vida profissional nos casos concretos. Né? Mas a prova da OAB, ela é uma prova com 80 questões, na minha época eram 100 questões, né? E aí ela passou a ser de 80 questões, e dentro dessas 80 questões de múltiplas escolhas, lá você tem questões de ética profissional, que é a questão do Estatuto da Advocacia, né? Que hoje são 8 questões, na minha época foram 10 questões, né? Direito constitucional, direito do processo do trabalho, direito processual penal, direito civil, direito de processo civil, enfim. Eu não consigo acompanhar o que é que está sendo hoje colocado, né? Mas existe também eu não sei se tinha alguma questão que envolvia direitos humanos, direito internacional, não recordo agora na época, é muita coisa de lá para cá, né? Mas, assim, você tem a oportunidade. Então, o que eu falo muito é, leiam, se dediquem e prestem atenção ao que está sendo discutido no direito brasileiro, né? São quantas? Você disse que era 80 questões? Hoje são 80 questões. Tem que acertar pelo menos quantas? 40. Passar? Sim, 50% tem que passar. Isso. Aí caso o advogado, entre aspas, né, que só consegue ser advogado depois que tira... Quando ele não consegue, ele terminou a faculdade, aí acontece o quê? Se ele não passar, não tiver essa carteira da OAB? Ele simplesmente não pode exercer a profissão. Não pode ser chamado de advogado? Não pode. Ele é um bacharel em Direito e ele pode fazer concurso para determinadas áreas, apesar de que muita gente procura o curso de Direito porque é um curso amplo, ele tem uma amplitude muito grande, né? Você tem a possibilidade de fazer concurso para as carreiras militares, e aí inclui a questão de delegado, Polícia Civil, Federal, enfim, para todos esses ramos. Você pode, que isso não acontece, mas se você tiver um ilibado saber jurídico, você pode até ser indicado, né? Para alguma das funções de competência do Poder Executivo. Interessante. Não sabia disso, não. Eu não sabia disso. Aí, tirando a carteira da OAB, pode advogar no... Pronto, tirei hoje, na próxima semana já posso advogar. Pode advogar. Tirou a carteira,
Porque é o seguinte, o processo, você dá entrada no processo, recebe, é marcada uma cerimônia de entrega da OAB, da carteira da OAB, como aqui em Açu já ocorreu em diversos momentos, né? E você, a partir daquele momento, você passa a ser advogado. O senhor também já defendeu alguém em júri, alguma coisa do tipo? Não. Já. O senhor lembra o primeiro? Lembro. O meu primeiro júri foi muito interessante. Foi doutor Ivanaldo. Conheço. Conhece, né? Conheço. Doutor Ivanaldo, ele sempre fazia assim, doutor Marco, vai lá, resolve isso daqui, porque agora eu estou em canto lugar, enfim. E aí, quando foi um dia, ele pediu para eu atender uma situação aqui em Açu, que já tinha tido uma operação e teve uma pessoa dessa família que teve um mandado de prisão e foi preso por tentativa de homicídio. E aí eu acompanhei o procedimento, acompanhei o processo e quando chegou no júri, ele me convidou e aí o promotor era doutor Frazão, né? E ele disse, Marcos, você faz a primeira parte, né, a réplica, e eu vou pedir a tréplica. E aí e agora? Meu primeiro júri, eu não sabia nem o que falar, mas aí comecei a observar o que a promotoria estava expondo, e aí eu disse, já sei qual é a tese que eu vou usar aqui. E aí eu criei uma tese sobre a verdade da vítima, né? E fui mostrando pontos onde a vítima determinada, por exemplo, eu subi uma montanha, aqui em Açu não tem montanha. Então, a verdade da vítima, ela caiu, né? Então, eu comecei a ver os pontos que a promotoria estava pondo e comecei a montar a minha tese, que eu acredito que quando você cria um norte para discutir sobre determinado assunto, você acaba atingindo um público melhor, você acaba atingindo o fim que você almeja. O senhor falando isso agora me deu uma dúvida aqui, eu vou lhe perguntar. É mais difícil para um advogado defender o seu cliente sendo júri popular ou aquele júri que já não é um popular? Qual o nome que se chama? Na verdade, só tem o júri popular. Só né? tem o júri popular. Isso. Agora, assim, nas infrações penais, digamos assim, sem a tentativa de homicídio, sem o homicídio em si, aí nós temos a chamada audiência de instrução. Mas né? todo júri... Tráfico de drogas, por exemplo. Nós temos a audiência de instrução, onde estão presentes o magistrado, membros do Ministério Público e a defesa. Então, o júri popular é aquele que teve homicídio, um exemplo? Isso, geralmente. Sempre que tem homicídio? Na maioria das vezes, sim. No Brasil, sim, né? Fora que nós temos júris para tudo quanto área do direito. Por exemplo, nos Estados Unidos, porque lá o sistema jurídico é diferente do nosso, né? Mas aqui no Brasil, o júri popular ele é aplicado exclusivamente quando se trata dos crimes de homicídio. Tá vendo aí, meu amigo? Nosso programa também é cultura e orientação. Você acha que é o quê? Minha gente, eu vou para um rápido comercial e volto já já com muito mais. E agora a gente vai saber na volta sobre o direito do consumidor. Não sai daí que eu volto já. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada.
Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No Centro de Açu. Tá aí, minha gente, estamos de volta e agora eu tenho um recadinho da Telecab Canal 10 para você que ainda não é nosso cliente e assinar agora e ter a melhor TV e a melhor internet. Olha, tem um plano aqui na Telecab que é o Star TV, que é aquele plano que você paga 100 megas e leva 300 megas por apenas R$ 89,90 e mais 70 canais aí para você assistir a nossa programação. Além disso, você não está satisfeito com esse pacote, eu tenho também o pacote Plus TV, que é aquele que você paga 100 megas, leva 300 megas por apenas R$ 109,90 e você leva 80 canais, incluindo aí a Globo, SBT, Record e também o nosso Canal 10 nesses dois pacotes. E tudo isso você ainda tem direito ao nosso aplicativo Telecab Play, que é aquele aplicativo que você pode baixar tanto no sistema iOS ou também no sistema Android, aí no seu telefone, e você assistir toda a programação onde e quando você quiser. Ligue agora mesmo, 3323-1212 e tem a melhor TV e a melhor internet do Brasil aí no seu celular e também na sua casa. Volta para cá, Tiago. Doutor, a gente já falou de tudo, né? Falando da vida do senhor, dúvidas sobre advocacia e todo mundo. Agora me diga uma coisa, vamos falar primeiro sobre direito do consumidor. Fim do ano tá chegando já, a gente já tá aí, período do pessoal comprar presente, comprar roupa nova, enfeitar a casa, viajar. Me diz, o que é direito do consumidor? O que é essa palavra direito do consumidor? Todo mundo fala, vem uma coisa de eu vou denunciar o direito do consumidor. Mas ninguém sabe o que é direito do consumidor. Thales, assim, a definição de direito do consumidor, eu vou trazer assim de forma mais prática, ela é um mecanismo jurídico que estabelece regras onde o consumidor, ele tem os direitos expostos na lei garantidos, né? Seria mais ou menos isso. O conceito jurídico de direito do consumidor, isso daí é questão para a academia, né, que a gente vai. Mas, assim, o direito do consumidor, ele estabelece regras que definem os direitos do consumidor. Dentre essas regras, nós temos, primeiro, a proteção contra produtos e serviços que causam risco à saúde ou à segurança, né? Você imagine um produto ser colocado no mercado onde possa ser, onde uma criança consiga ingerir, engolir, né? Isso traz um risco à saúde e à segurança do próprio... produtos estão vencidos, por exemplo. Né? Do consumidor. Por exemplo, produtos vencidos, como você bem falou, né? Eles trazem risco à saúde do consumidor. Então, se o consumidor percebe que determinado produto está na prateleira de um supermercado, e aquele produto está vencido, a regra, e aí eu vou abrir um parênteses, que a vigilância sanitária ela fizesse inspeções. No caso, a vigilância sanitária do município. Do município, né? Fizesse inspeções aos supermercados. Por exemplo, foi a um supermercado, tinha um odor muito grande. Isso não é normal para determinada área do supermercado ter aquele odor. Então, assim, caberia a vigilância sanitária fazer inspeções periódicas dentro dos seus cronogramas, claro, né? Isso daí seria uma competência dela de estabelecer essas regras. Mas aí nós temos, dentre os direitos básicos também, veja só, nós estamos falando de direitos básicos do consumidor, falamos aí da segurança e saúde, né? Da proteção à segurança e saúde dentro dos produtos e serviços. Mas nós temos também, que é importante frisar, a questão também que é considerado um direito básico de ter clareza nos produtos que estão sendo vendidos, né? Que a informação seja clara, precisa, e aí inclui as características do produto, né? Inclui também a questão do preço, né? Do preço, o preço tem que constar lá. Eu cheguei em determinado supermercado uma vez e estava lá um preço e foi passado outro, né? E eu questionei... Por isso que o senhor diz, o atendente chegar para o senhor dizer um preço
E lá na etiqueta está outro. Exatamente. Então, é isso aí. O direito básico do consumidor é que tenha uma definição clara de quanto é o produto. Quais as características dele. Não é necessário que o vendedor diga, tem que estar destacado. O importante é que esteja destacado. As características geralmente estão no manual, quando se trata de produtos eletrônicos, produtos perecíveis, né, como alimentos, também consta as características deles. E a questão de preço, principalmente nesse período, né, como, por exemplo, as lojas de varejo que expõem produtos de eletrônicos e demais produtos para venda, que estabelece lá um preço lá. Por exemplo, a TV X de 24 vezes custa tanto, né? E geralmente há uma pegadinha aí. Eles colocam lá e você não percebe o valor real. Então, esse valor real tem que constar na propaganda, no enunciado do produto. Ó, a televisão é essa, tal, custa 24 vezes de tanto, total é tanto. Então, o cliente ele vai visualizar e vai enxergar que aquela televisão, ao final daquelas prestações, vai custar X. Mas aí, muitas vezes, e aí, quando a gente vai tratar de outros ramos do direito do consumidor, que, enfim, é uma questão mais, digamos assim, mais doutrinária, né? Nós começamos a ver que o consumidor ele é levado muitas vezes, ele é induzido, né? Até a erro. Isso mesmo. Até a erro. O doutor, agora o senhor fala uma coisa que eu mesmo tenho dúvida. Como e onde a gente pode fazer uma denúncia sobre essas práticas abusivas que a gente encontra aqui no comércio? Veja só, Thales, é importante isso. As denúncias, elas geralmente ocorrem no PROCON. Eu sabia que existia uma unidade do PROCON que funcionava na Central do Cidadão, né? Eu vou ser bem sincero e emitir uma opinião pessoal. Eu nunca vi o PROCON, assim, aqui em Açu trabalhando. Eu também não, doutor. Moro em Açu há mais de 30 anos, nunca nem vi isso aqui. É uma crítica mesmo. Nunca nem vi. E isso não é só você que percebe, eu acredito que seja todo consumidor que percebe isso. Então, muitas vezes o consumidor, ele acaba expondo essa denúncia ao Poder Judiciário. Isso mesmo. E aí nós temos, por exemplo, um Poder Judiciário abarrotado de ações judiciais que muitas vezes podiam ser resolvidas. Por exemplo, um exemplo, não é um caso real não, mas eu vou dar aqui um exemplo. Determinada pessoa comprou o produto e pela internet recebeu o produto, usou. E aí eu vou falar de uma outra situação, Thales, e me policie no tempo. Não, pode ficar tranquilo. Vou falar de uma outra situação. Que é importante, do direito do consumidor, e é importante que todos os consumidores saibam dessa situação. Determinada pessoa comprou um produto A, recebeu o produto, 4 meses depois, o produto deu defeito, e aí ela entrou em contato com a empresa recebeu o produto, e em seguida, 1 mês depois, o produto recebido também deu problema. E aí vamos imaginar que a empresa fale, não, sua garantia contratual, ela já não existe mais. Porque o produto deu defeito, eu troquei de forma amigável e nós não vamos mais fazer isso, você perdeu. E aí? É uma situação um pouco complicada. Agora eu entendi o que você está querendo dizer. Por exemplo, comprei esse celular na loja, né? Exato. Ele tem 1 ano de garantia, um exemplo. Isso. Ele tem 1 ano de garantia pela loja. Com 3 meses ele deu defeito. Eu fui lá na loja, a loja me deu outro, só que ele está usando a garantia do primeiro e não a garantia de 1 ano que ele tinha que me dar do novo aparelho. Isso. Isso acontece muito aqui em Açu. Aí, agora, eu vou só fazer uma observação sobre a garantia contratual, porque o direito ele não é uma coisa uníssona, ele não é uma coisa, não é como as ciências exatas, certo? Ele não é. Então, assim, 3 meses depois trocou. Não, aí foi uma liberdade da empresa para que não houvesse ação judicial de trocar, né? E também porque a garantia contratual impõe isso.
Mas qual a regra? A regra é, produto deu defeito depois de 7 dias, leva-se para uma assistência técnica e lá faz a manutenção, o conserto e devolve para o consumidor. É isso que as empresas fazem, né? Dentro das garantias, ou das garantias do direito do consumidor, nós temos aí, dos direitos básicos, nós temos aí as garantias, que são o quê? São justamente a questão das trocas. Aí nós temos a garantia do contrato, já aquela garantia contratual que está na lei, né? E aí a lei já fala dos prazos dessa garantia, que é de 30 dias para produtos perecíveis, digamos assim, né? E 90 dias para os produtos de bens duráveis, não duráveis e duráveis. Essas são as garantias que estão expostas na lei, né? No Código de Defesa do Consumidor. Mas aí nós temos a garantia contratual, que é essa de 1 ano, onde a fabricante concede 1 ano de garantia para o consumidor. Caso haja algum problema no produto, vai lá e, em regra, é para ter a troca, ou se não tiver a troca, receber o valor de volta, inclusive era para ser corrigido, né? E a terceira é uma garantia estendida, que todos conhecem. Quando vai numa loja comprar uma TV, a primeira coisa que eles oferecem, né? Inclusive, eu comprei agora um objeto, e aí a menina me ofereceu, e foi tão vantajoso, eu disse, põe, insira aí. Então, assim, isso é uma chamada garantia estendida. Que é além que o fabricante da garantia, dá, é além da garantia do CDC, além da garantia contratual e além da contratual seria essa estendida. Mas, doutor, me diga uma coisa. Essas garantias pela loja, ela que determina o tempo da garantia ou tem um tempo determinado por lei? Veja só, como eu falei, a garantia legal é aquela que está lá no Código de Defesa do Consumidor. 90 dias, por exemplo. 90 dias. Essa é a legal. Que é 3 meses. Essa é a legal. A garantia estendida, a loja estabelece um período de 1 ano, 2 anos, 3 anos de garantia daquele produto. Quando o produto é bom realmente, as empresas geralmente oferecem até 3 anos. Doutor, agora isso aqui eu acho que muita gente vai pegar e vai usar. Existem muitas lojas, vou usar como telefone, né? Tem muitas lojas que utilizam, compram, né, telefones e revendem telefones usados, né? Muitas dessas lojas, eles trocam alguma peça, uma bateria, ou a câmera, ou até mesmo a tela e revendem. Sou consumidor, fui lá, comprei esse telefone. A loja me deu 30 dias, ou 90 dias de garantia, certo? Durante esses 90 dias, deu defeito em algum sistema. A loja, ela tem que me dar um novo aparelho, o meu telefone ficou lá para conserto. Está lá consertando. Durante esse tempo, ela tem que me dar um celular para que eu fique com um aparelho ou não? Como é que faz esse serviço? O senhor deu para entender? Entendi sim, Thales. Veja só. Primeiro, os produtos usados, eles têm regras. A empresa que revende esses produtos, ela estabelece as suas regras. E aí, nesse caso, o produto, mesmo sendo um produto usado, é um produto que está sendo oferecido. Então, no meu entendimento, ele vai para a regra legal, que é 90 dias. O que é que as empresas fazem? São 30 dias. Praticamente nenhuma empresa que vende produto já remanufaturado ou que são esses produtos já usados, né, eles dão a garantia maior do que 30 dias. Algumas pessoas podem já ter tido esse privilégio de ter uma garantia maior. Eu não conheço. Então, assim, o fato de eu não conhecer não quer dizer que não exista, né? Mas vamos lá. Esse prazo é estabelecido pela loja. Ele tem que ser passado para o consumidor de forma clara, objetiva, e ele teria que constar também, olha, se esse produto der defeito, tá certo? E o período de conserto dele ultrapassar os 30 dias, eu vou lhe dar um novo aparelho para que você possa trabalhar, para que você possa usá-lo. A partir se passar de 30 dias também, você tem o direito, mesmo sendo produto usado, de receber o valor de volta.
porque isso significa que o produto não estava adequado para o consumo, para o uso, né? Então, você pode exigir da empresa, que ele vendeu, no caso falado por Thales, o celular usado, com um período de garantia de 90 dias. Dentro dos 90 dias deu problema, ele levou lá, o celular ficou sem celular. A lei não fala que eu tenho que, ou que a empresa tenha que lhe dar outro, né? Tem que lhe dar outro. Agora, a lei fala que após os 30 dias você pode requerer ou um novo produto similar ou o valor de volta, né? Então, assim, a empresa não pode passar mais do que 30 dias para dar uma resposta, mesmo produtos já remanufaturados ou usados. Tá ouvindo aí, minha gente? Então, se você já passou por isso aqui em Açu, vá atrás dos seus direitos, porque você tem direito sim. Não caia na conversinha de muitas pessoas que querem lubriar você, querem enganar você, não. Por isso que o nosso programa hoje está aqui para dar essa atenção a você, ó. Eu vou para um rápido comercial rápido, que é muito rápido, e volto já para a gente saber mais. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. Apoio Telecab 10. Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui na Telecab Canal 10. A conversa está muito boa e eu não quero perder tempo, não. Meu advogado, vamos lá. Outra dúvida também. Final de ano tá chegando. Muita gente usa aquela práticazinha da compra casada. Compra esse celular e leva esse controle por R$1.000. Isso aí não é algo abusivo, não, para o cliente? Thales, veja só. A venda casada de produtos e serviços, né? Porque a gente está falando de produtos, mas existe também um serviço. Por exemplo, os bancos, eles são campeões em venda casada. Ele nos obriga a comprar determinados serviços. Então, assim, é importante destacar que não é somente venda de produtos, mas de serviço também. Então, a venda casada, ela infelizmente acontece, hoje já até posso falar menos, mas ainda ocorre, né? É quando o vendedor de um produto ou serviço, ele atrela outro serviço ou outro produto, né, à venda. Por exemplo, vamos lá, vamos imaginar que este celular ele tenha 1 ano de garantia e eu falo assim, olha, o celular tem 1 ano de garantia, mas você tem que comprar ou tem que adquirir mais 1 ano de garantia estendida. Ou então, a venda casada é quando eu praticamente obrigo, e aí houve uma mudança na postura das lojas muito grande, né, na questão da venda estendida, da garantia estendida. Hoje eles oferecem, mas antes existia a garantia estendida e algumas lojas do varejo ainda fazem isso. Principalmente quando se trata de aposentados, né, que não têm determinados conhecimentos. Eles vão lá, você comprou uma TV, comprou um celular, eles vão lá, colocam lá a garantia estendida sem nem você saber. Isso é uma venda casada. E aquilo que a gente falou no bloco passado sobre a questão de uma das garantias que é ser claro nas características do produto é justamente informar o consumidor.
que aquele produto existe, que aquele serviço existe e que ele tem a liberdade de adquirir ou não. Então, a venda casada é importante observar que ela pode existir e que o consumidor ele tem que ficar atento a estas anomalias ou a estes erros, na linguagem mais simples, a estes erros, para que não venha a ocorrer no final do ano, na sua compra, né? Porque aí você vai ter esse dissabor. E o dissabor no final do ano, Thales, não é muito bom. Rapaz, muito bom saber disso. Eu separei aqui 2 perguntas que desde o início eu ia fazer o senhor, eu esqueci de fazer. Aqui em Açu tem alguns comércios, né? Eu vou usar Açu porque a gente mora em Açu, as referências. Uma pergunta e uma dúvida. Como consumidor, supermercados, eles podem cobrar o cliente por sacolas? Vamos lá, isso daí é uma situação, digamos assim, complicada. Eu nunca consegui viver muito bem com esta situação. E aí eu vou falar, eu vou só estender. A minha filha, ela faz ambiental. Entendi. E aí ela vai, pai, não sei o quê, isso daqui não pode, isso tem que preservar a natureza e tal. Nos grandes centros urbanos, existe aquela cultura de você comprar uma sacola e levá-la para o supermercado. Ou, quando você não tem, você consegue as caixas no ambiente e coloca a sua mercadoria e leva para casa. Essa questão da venda das sacolas, eu entendo como um produto da empresa. Agora, eu entendo que esse produto não podia ter a marca da empresa. Um exemplo, sacola do supermercado X, ele não teria que ter a logomarca, o logotipo da empresa. Se ela está vendendo, ela tem que vender um produto neutro, né? Até mesmo porque ela não é a fabricante dessas sacolas. Se ela fosse a fabricante das sacolas, seria interessante. Mas ela já pega essa sacola de um terceiro, que é o verdadeiro fabricante, né? Então, se ela vai vender, teria que vender sem isso. Por quê? Porque eu não sou obrigado a fazer propaganda da empresa, Thales. Sou obrigado a fazer propaganda, pagar para fazer propaganda do supermercado X. Então, eu tenho entendimento de que é indevido a cobrança dessas sacolas por este prisma, por este ângulo, tendo essa visão. Quando eu vejo, aí eu vou me apoiar no que minha menina fala, né, sobre direito ambiental. Quando a gente começa a ver o monte de material que nós jogamos, como sacolas que passam um tempo enorme para se decompor no meio ambiente, eu quero enxergar a venda das sacolas como uma forma de inibir esse desperdício de plástico no meio ambiente. Eu até entendo, doutor, mas o senhor deu um questionamento muito bom sobre o papelão, que é mais fácil, né, e é mais reutilizado. Mas também não tem. Hoje em dia, a gente chega no supermercado, não existe mais caixas de papelão para levar na feira, por exemplo. A gente vai em Natal, vou usar até referência, em grandes supermercados como o Nordestão, eles oferecem as caixas. Só que, infelizmente, aqui a sacola é difícil. E outra, não, a sacola boa, acaba rasgando no meio do caminho e quebrando tudo. E a gente está falando de supermercado, outra orientação também, que muitos supermercados têm um costume, quando a gente vai comprar algum produto, eles dão um troco em balinha. Em balinha. Olha, você quer leva aqui confeito, as moedinhas. A gente, como cliente, a gente pode aceitar aquilo ali, se a gente pode dizer, não quero. Eu quero meus 20 centavos em moeda. Thales, veja só. É um direito se eu estou pagando em dinheiro, em espécie, eu tenho que receber o troco em espécie. Eu não posso, nem a empresa, nem o supermercado, quem quer que seja, que está vendendo o serviço ou o produto, pode oferecer uma bala, um chocolate, ou seja o que for, como forma de troco. E aí eu me reporto até alguns memes que aparecem na internet, né? Você vai comprar alguma coisa e leva lá tudo que recebeu. As balinhas, junta tudo. As balas, né? Junta todas as balas e leva lá e, né? Tá aqui, quanto é X? Tá aqui as balas.
olhando por esse prisma, dessa forma, é o correto. Agora, voltando aqui à sua pergunta, não, o consumidor não tem o direito, ou ele aceita, se quiser, aquele troco, mas ele não tem o direito de receber, tá certo? Isso é uma faculdade dele, e as empresas deviam nem cogitar em oferecer, porque não existe esse tipo de troco, né? Se eu pago em espécie, eu tenho que receber em espécie, o troco em espécie, e não em produto. Okay? Hoje diminuiu bastante porque a maioria dos pagamentos é feito em Pix, né? Não existe mais essa... Não é dizer que existe, ainda existe sim. Só que diminuiu bastante pelo fato do Pix. Doutor, eu vou me levantar porque eu quero agradecer ao senhor em pé por o senhor ter vindo até os nossos estúdios. E eu vou deixar essa câmera aqui para o senhor falar um pouco mais do senhor, dar seus agradecimentos, falar onde é que o senhor atende aqui em Açu, a pessoa que quiser conhecer um pouco mais do trabalho. E realmente, minha gente, eu indico o cabo é bom, viu? O cara entende bem do assunto, e se você tiver mais dúvidas, pode falar com ele e eu vou deixar essa câmera para o senhor, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Thales, pelo convite feito, né? Eu quero também dizer que fiquei muito feliz pelo convite que me foi feito e em relação ao meu local de trabalho, eu tenho um escritório ali no Centro Jurídico Empresarial, juntamente com os colegas, né? Fica aqui na rua da UERN, vizinho pouco depois do Sicredi, né? São os pontos de referência que as pessoas conhecem. Ou o DNA Center, que é bem vizinho, né? DNA Center Laboratório, estou fazendo aqui né? Não, mas à vontade. São os pontos de referência, geralmente, que as pessoas pedem, porque a gente fala assim, ponto jurídico empresarial, mas as pessoas, às vezes, não observam o local. Então, a gente dá sempre um ponto de referência. É ali e tal. Então, esses seriam os pontos de referência, né? Atuo, como já foi falado aqui, tanto no direito do consumidor, hoje com menos ênfase, né? Mas hoje estou fazendo consultoria também jurídica na área do direito do trabalho e processo do trabalho e entrando um pouco também na consultoria jurídica empresarial, né? Que vejo uma deficiência, vejo uma necessidade, mas direito do trabalho não estou atuando especificamente em Açu, somente para as empresas que prestam serviço a elas. E Natal eu vou me especializar exclusivamente em direito do trabalho. Tá vendo aí? Você sabe que como é bom, cara? Olha, nosso programa tá chegando ao fim, mas não se preocupa não que amanhã tem muito mais. Se você quiser acompanhar mais esse programa, vai lá no nosso canal do YouTube que vai estar disponível lá para você assistir, rever, mandar pros amigos, para onde você quiser. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.